Pessoal, então, muito boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Muito boa tarde, professor Gasparim, que está conosco. Muito boa tarde ao Rogers, que é colega aqui do Departamento de Formação e também está conosco aqui auxiliando. Muito boa tarde aos intérpretes de Libras, né, que hoje nós temos a presença desses colegas aqui nos ajudando também, permitindo que essa aula chegue mais longe, né? E boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco, aos que irão assistir essa aula posteriormente, né? Então, é com muita alegria que nós estamos hoje reunidos e reunidas aqui para a nossa segunda aula síncrona, então, deste módulo do nosso ciclo de formação sobre a pedagogia histórico-crítica, né, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, e eu vou passar a palavra, então, para o professor Gasparim, que muito generosamente está aqui conosco, para que possamos iniciar. Só vou responder uma perguntinha aqui do chat, né? A Bruna já respondeu, a Naidi perguntou onde é que encontra o material e as gravações, está tudo na nossa sala lá do Moodle. Se porventura tem alguém que não está inscrito na sala, só me fala que depois a gente já coloca lá na sala, os materiais estão todos lá, inclusive a gravação da última aula, tá certo? Obrigada, então, uma boa aula e passo a palavra, então, ao nosso querido professor Gasparim. Sejam bem-vindos e bem-vindas, sintam-se acolhidas e acolhidos. Tá bom. Obrigado, professora Eliane, boa tarde para você e cumprimento a todos os professores e todas as professoras que estarão conosco nesta tarde, trabalhando juntos para a construção daquilo que é a nossa profissão, o processo de ensino, aprendizagem, o processo de pesquisa, o processo acadêmico, dentro do qual nós estamos inseridos e com o qual nós trabalhamos como profissionais. E nesta parte do nosso encontro hoje, nós vamos tentar explicitar um pouco o que é o processo de ensino-aprendizagem dentro da perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Assim, diria, vamos um tanto devagar para a gente compreender bem cada passo, cada momento, a fim de que a gente possa ter, dentro do trabalho que desenvolvemos, uma maneira de compreender que o trabalho que nós desenvolvemos, que nós fazemos, ele é sempre produto de um conhecimento, de uma teoria, de um princípio, no qual nós nos fundamentamos e no qual nós cremos que é possível trabalhar no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos científicos escolares dentro de cada área do conhecimento. Eu iniciaria perguntando o seguinte, a pergunta que já me foi feita muitas vezes. Professor Gasparim, além de dar aula, o senhor também trabalha? Eu respondo, não. Eu trabalhei com meu pai, meus irmãos, na roça até os 10 anos. Depois eu fiquei meio inteligente e comecei a estudar e não trabalhei mais. Só que eu dou aula há 58 anos. Estou na Universidade Estadual de Maringá há 54 anos, estou aposentado e continuo como voluntário há 12 anos. Estou bem com isso porque é o trabalho no qual eu me sinto bem. Mas dar aula é trabalho. Vocês sabem, não preciso falar sobre isso, mas às vezes é preciso distinguir que há um trabalho físico, há um trabalho pesado, há um trabalho que exige força muscular e há um trabalho intelectual, o pensar, o raciocinar, o criar condições de trabalho, o planejar uma aula. Isto é trabalho. E trabalho que envolve inteligência, envolve recursos, envolve tempo e o mesmo trabalho ele é algo que se faz e tem características próprias, específicas. Se você constrói um muro,
Se você constrói uma calçada, quem constrói uma casa é um trabalho físico, porém que tem um projeto, que tem uma direção, que tem um tamanho. Mas o trabalho dos pedreiros, em princípio, é trabalho físico. Mas eles não podem colocar os ferros, os tijolos, as telhas, as madeiras, as portas, as janelas, de qualquer forma. Eles têm que colocar o seu trabalho físico à disposição do projeto que um engenheiro, que uma engenheira, que um arquiteto fez para que a casa, para que a construção seja válida e seja confortável e seja segura. Mas podemos dizer, o trabalho físico é aquela ação humana por meio da qual, ao término de sua execução, sobra algo visível, palpável. É uma casa, é um objeto, é uma calçada, é uma rua. Você plantou uma árvore, você vê, você toca, você cheira. É o trabalho físico. É o trabalho do qual você vê o resultado. Mas o trabalho intelectual é aquela forma de ação humana ao término da qual não sobra nada visivelmente. Vamos tomar o nosso exemplo nesse exato momento. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, estão participando, não estou vendo, mas se você está me ouvindo, nós estamos numa interação. E ao final da minha fala, a cada frase ou a cada palavra que eu digo, o que é que sobra visivelmente? Nem o som, se você não está gravando. Mas se você está gravando, você vai ouvir depois o som. Então, o nosso trabalho intelectual é aquele trabalho de ensino, de aprendizagem, que você realiza em sala de aula, mas que eu diria, você não tem a visão imediata do resultado que você executou, do trabalho, da ação que você desenvolveu. Você vai ter que interrogar o aluno. Vocês entenderam? Vocês compreenderam? Vocês aprenderam? Dependendo da resposta deles, é que você vai confirmar se a sua ação teve um resultado ou não. Ou em parte, ou nenhum, ou tudo. Então, o trabalho intelectual é um trabalho árduo, cansativo, desgastante, gratificante, mas do qual nós não temos resultado imediato. A nossa satisfação é apenas, e não é apenas no sentido de ser pouco, é no sentido de perceber que o nosso educando se apropriou do conhecimento. Só que isso não é imediato. Se eu estivesse vendo vocês, à medida que eu paro de falar, eu posso ver vocês, mas eu não vejo se você aprendeu ou adquiriu, incorporou aquilo que eu disse. Eu teria que esperar, eu teria que fazer um processo de avaliação para fazer com que você mostrasse que efetivamente o meu trabalho tem sentido. A mesma coisa quando você me responde a algo que eu perguntei, você não tem a certeza se eu entendi ou não, se eu compreendi ou não, se eu não me manifestar. Esse trabalho intelectual, ele é um trabalho, eu diria que às vezes nos desgastam tanto, não apenas pela fadiga física, porque o falar envolve voz, impostação de voz adequada, e há muitos livros que tratam sobre a voz do professor, nem alta demais, nem baixa demais. Porque se a minha voz for muito alta, quando não tem microfone, eu tenho que falar numa altura tal que o primeiro da classe, a primeira da fileira da frente das carteiras, ouça sem ser perturbado em sua audição. Mas eu tenho que falar de tal maneira que o último da sala me ouça com clareza. Até existem brincadeiras. O fundo da sala. Por quê? Porque muitas vezes nós, professores, não damos muita atenção a quem está no fundo da sala com nossa voz. Quem está na frente ouve, quem está no fundo ouve
ao vizinho, ao colega, etc. Mas eu quero dizer o seguinte: dar aula, preparar aula, o processo de ensino-aprendizagem é trabalho. É trabalho físico, porque você se desloca, você vai, você prepara, você tem o material, você tem os livros, você tem sua voz, você tem seus gestos, mas é um trabalho intelectual, que se faz e se consome ao mesmo tempo. Se consome visivelmente, porque no seu intelecto, na sua memória, na sua inteligência, nas suas capacidades mentais, você retém aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe chamou a atenção, aquilo que bateu com você. Acho interessante, se eu trabalho com 40 alunos o mesmo conteúdo, por que nem todos aprendem da mesma maneira como eu ensinei? Porque é óbvio, o meu conteúdo eu o trabalho de mim para 40. Só que os 40 me ouvem, me veem com o referencial que eles têm. Aquilo que eu digo, aquilo que eu explico, aquilo que eu ensino, pode ser que interesse aos educandos, pode ser que não. Cada educando tem um filtro, tem uma peneira que seleciona aquilo que lhe interessa e grava, aquilo que marca, aquilo que seduz, aquilo que conduz. Até porque a palavra ensinar, que provém da língua latina, insignare, significa marcar, significa fazer sinais, fazer gestos. Em palavras mais objetivas, ensinar significa marcar a inteligência, a memória, as faculdades mentais dos nossos alunos. Sendo bem objetivo, a função do professor é imprimir na memória, na inteligência dos alunos, o conhecimento. Imprimir voltou a imagem? A imagem não voltou, mas estamos lhe ouvindo, professor. Mas eu sou bonito, quero ser visto. É claro, com certeza. E estamos ouvindo os passarinhos também. Passarinhos, eles incomodam? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eles ajudam, tá, eles ajudam. Mas eu sumi da tela? Nós não estamos vendo o senhor agora. Mas continuamos ouvindo perfeitamente. Acho que o meu computador não está legal, porque não está pegando a imagem da... Deixa eu ver se tem um comando. Nem agora? Ainda não, professor. Aparece a minha imagem aqui, mas não aparece lá. Opa, agora sim. Agora sim. Agora sim. Enfim. Agora tá sim. Bom. Legal, legal. Tudo bem. Tá certo. Então, estava fazendo uma reflexão sobre o trabalho que nós desenvolvemos e que o ensinar é marcar os nossos alunos. Os mais velhos, mais antigos, mais ricos em experiências, nem tanto como eu, porque eu só tenho 83 anos, mas quem é mais velho, mais antigo do que eu, pode lembrar-se que no tempo da palmatória, que é aquela espátula de madeira, como se fosse uma concha achatada, e com alguns furinhos, que era para bater na bunda das crianças que não aprendessem. E era para bater com força, porque se dizia, apanhando se aprende. Muito bem. Gostei do intérprete porque ele está fazendo o gesto antes de mim. Isso é muito bom, ele já sabe das coisas. Parabéns, Everton. Está ótimo. Então, vejam, não precisa bater fisicamente no aluno, mas o meu ensino, a minha voz, o meu conteúdo que eu transmito vai até o educando.
E ele deve marcar o educando. Ensinar significa fazer sinais, fazer gestos, fazer marcas. Mas isso é por parte do professor. Por parte do aluno, é exatamente o contrário. O aluno está preocupado em aprender, que é o reverso do ensinar. Aprender, também pela sua etimologia do latim, significa do verbo apprehendere, daí vem apreender em português. Apprehendere, ou aprender em português, significa agarrar, abraçar, receber, incorporar. Isto significa que aquilo que eu recebo, eu incorporo, que é um processo diferente do ensinar, em quem eu envio um conteúdo e o aluno, pelo ato contrário, recebe esse conteúdo e o torna seu. De tal maneira que ele possa dizer, eu aprendi. E quando você aprende, você já selecionou aquilo que marcou você. Por isso que muitas vezes aquilo que nós ensinamos não atinge a memória e a inteligência dos alunos. Por quê? Porque não lhe diz respeito imediato. Ele pode até decorar, mas ele poderá não aprender. Então, o aprender é exatamente esse processo de receber um conteúdo que tenha sentido para você e que tenha seu significado histórico. Então, esse processo de ensinar e aprender é sempre uma via ou um processo dialético em que tanto o professor ensina e o aluno aprende, quanto o aluno, à medida que responde ao professor o que ele absorveu, ele está ensinando ao professor. Provavelmente todos vocês almoçaram, tomaram um lanche. Este alimento que vocês ingeriram era algo necessário, mas ele só se torna seu. Você o recebeu. Vamos dizer que isso seria o ensino. Alguém preparou o alimento e você o ingeriu, ou seja, você se apropriou dele. Ele só se torna seu quando ele se torna sangue, células, cabelo, unhas, corpo, músculos, pele. Isto é, você o tornou corpo, o tornou seu. Tanto assim que você diz eu, primeira pessoa do singular, sei. Você diz eu incorporei, tornei algo que não era meu, tornei meu e eu o incorporei. Isto é, eu fui capaz de absorver aquilo que me foi dito, aquilo que me foi transmitido. Este é o processo de ensino-aprendizagem que se dá em qualquer teoria, em qualquer método de ensino e aprendizagem, em qualquer forma, quer seja na metodologia tradicional, quer seja tecnicista, quer seja por via de televisão, aula expositiva ou online. Tudo isso possibilita que a gente aprenda, que a gente incorpore. Por que que numa prova todas as perguntas são iguais para todos os alunos? Por que que as respostas muitas vezes são diferentes? Ou, em alguns casos, professor, eu não entendi essa pergunta, não sei, ou responde errado. Porque a nossa marca não foi suficientemente absorvida, não foi incorporada. O alimento, o conteúdo clássico científico que nós ministramos, que nós enviamos, que nós encaminhamos, que nós transmitimos, não chegou aos ouvidos, à inteligência, à memória, às faculdades mentais dos nossos alunos. Ou seja, aquilo que interessa ou aquilo que bate com a possibilidade do aluno, ele agarra, ele aprende, ele conserva. Aquilo que não, passa ao largo dos ouvidos e ele fica pensando na namorada, no namorado, no vizinho, na vizinha, no futebol, na chuva, no vento. Vejam como nós trabalhamos com algo que é difícil de mencionar, de dimensionar ou de mensurar melhor. Por quê?
porque não temos os parâmetros imediatos e tudo aquilo que é intelectual, que é psicológico, que é imaterial, é complicado para a gente entender e trabalhar com isso. Mas isso não deve nos desestimular de nossa profissão. Se vocês comparam a glória de um médico é quando ele cura um paciente. Só que esse médico tem certeza que esse paciente vai morrer. Pode ser que não imediatamente, agora estou curado. Mas mais adiante o destino pode ser que volte para o mesmo médico. Mas não é garantia de vida eterna o trabalho do médico. Não é garantia de vida eterna que o construtor, o engenheiro de uma ponte, ela um dia não possa cair. Então, nós temos que ser capazes de absorver, de introjetar, de incorporar aquilo que nos convém e aquilo que nos é desagradável, ser capazes de vencer também. Porque nem todos os remédios são doces. E não é porque são amargos que os médicos deixam de receitá-los. Por isso é que nós também temos que ser capazes de fazer com que o nosso trabalho docente e discente seja assim feito de tal maneira que a gente possa confirmar aquilo que a gente sabia e ao mesmo tempo superar aquilo que nos é desconhecido. Vejam, nesse momento eu sou o professor, vocês são meus alunos. Por que vocês são meus alunos? Vocês não são alunos, vocês são professores, vocês são profissionais, vocês sabem dar aula. Vocês foram contratados porque têm título, mestrado, doutorado, especialização, graduação. Vocês têm competência, é por isso que vocês foram contratados. Me cabe ensiná-los? Não. Todavia, se aquilo que a gente reflete junto ou juntos pode nos auxiliar, vamos trabalhar de tal maneira que a gente possa dizer: eu cresço, eu vou além, mas as nossas posições nos distinguem. Eu diria de classes sociais, não de classes sociais, mas de classes assim de profissão. A profissão professor é diferente da profissão aluno. De tal forma que, quando eu fui fazer minha seleção de doutorado na PUC em São Paulo, fiz o processo e fui aprovado. Aí fui fazer a minha matrícula. Eu era professor já da Universidade Estadual de Maringá, contratado, concursado, e cheguei lá na PUC, na secretaria, fui fazer a matrícula, e a secretária me perguntou: quem você é? Já fiquei meio assim, né? Porque quem você é? Eu sou professor, eu tenho título, sou professor concursado. Bom, quem você é? Digo, sou o professor João Luiz Gasparini, da Universidade Estadual de Maringá. Ah, que bom. Aqui o senhor é aluno. Acabou o meu status. Eu era professor, agora sou aluno. Claro que às vezes o comportamento de aluno é mais interessante do que o professor. O professor não pode matar a aula, o aluno às vezes pode. Bem, apenas para dizer que nós todos somos ao mesmo tempo ensinantes e aprendentes. De tal forma que o meu ensino se torne uma aprendizagem para o aluno e que o ensino do aluno para mim seja também uma aprendizagem. Ou seja, se a gente quisesse unir as duas palavras, ensino e aprendizagem, nós poderíamos dizer que a essência do processo é a ensinagem, o ensino e a aprendizagem ao mesmo tempo. Isso não nos empobrece, muito pelo contrário, nós estamos num processo de permanente aprendizagem dentro da realidade onde nós vamos. É interessante observar que para aprender não é necessário ir à escola. Nós aprendemos a falar a nossa língua materna provavelmente sem ir à escola. Então, para que ir à escola? Nós falamos português, para que ir à escola
fazer um curso ou uma língua, ou estudar uma língua portuguesa 3, 4 horas por semana, sendo que eu sei falar. A função da escola não é ensinar o cotidiano, não é ensinar o senso comum, não é ensinar aquilo que pode ser aprendido fora, além da escola. A escola tem um processo próprio, específico, de ensino e aprendizagem do conhecimento científico, filosófico, artístico, religioso da sociedade humana. Mas eu posso aprender o conteúdo científico fora da sala de aula. Ótimo. Esse é um dos grandes nossos problemas de professores. Os alunos sabem. Por quê? O conhecimento não está mais apenas no professor. Está na biblioteca, que raramente é consultada, está no notebook, está no celular, está no computador, está nos meios sociais, está em todas as formas que não são escolares. E daí, como fica a nossa profissão? Devagar, nós continuaremos necessários. Mesmo com educação à distância, em que podemos falar para 10 pessoas ou para 10.000, e todos nos ouvem e nos veem, nós continuamos necessários como profissionais da educação, tentando responder a cada momento histórico, com o nosso conteúdo, com o nosso ensinamento, com o nosso processo de ensino-aprendizagem de um determinado conteúdo. Acho que na aula passada, no encontro passado, não me recordo o nome, alguém me perguntou, mas tem que ensinar conteúdo hoje? Não basta. Então, tem uma corrente teórica que diz que o mais importante não é ensinar conteúdo, é ensinar como buscar conteúdo quando você precisa dele. É o ensinar a ensinar da velha já escola nova. Por quê? Porque ela dizia que você não precisava decorar ou saber um monte de coisas que você não usava. Se você um dia precisar dela, busque naquele momento. Parece aquela obra A Sociedade Sem Escolas. Nós trabalhamos com conteúdos, sim. Conteúdos científicos clássicos, essa expressão é de Saviani, conteúdos clássicos que podem ser adquiridos fora da escola, que podem ser adquiridos pelos meios de comunicação, pelas vias de comunicação de todo tipo, de toda ordem, mas a escola tem como expressão de sua essência, de sua existência, o trabalho com os conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, teóricos e clássicos, ou seja, o conteúdo tem que ser aprendido. Mas, professor, eu não vou usar o conteúdo. Todo o conteúdo eu fiz as séries iniciais, fiz o antigo ginásio, fiz o antigo científico, fiz faculdade de filosofia, fiz faculdade de letras, fiz mestrado em educação, fiz doutorado em filosofia. O que eu uso desses meus quase 50 anos de estudo? Eu diria que não estudei apenas para exercer uma aula de didática. Eu estudei para me formar como profissional, como cidadão, como pessoa humana que tem valores, que tem princípios, que tem convergências, que tem divergências, mas eu não estudei apenas para manusear um determinado equipamento. Apesar das superficialidades nossas de cada dia, as essências ainda existem. A escola não trabalha com o conhecimento informal. Esse se aprende fora da escola. Os pais, os vizinhos, os amigos, a sociedade de classe, o clube, o futebol, as relações entre jovens, entre adultos, entre idosos. As necessidades sociais extraescolares nos educam, nos formam. A escola é uma instituição social que tem a sua força, que tem a sua dimensão, junto com outras instituições sociais.
Há um livro até bastante antigo, cujo título era Cuidado, Escola. Esse é o título. Na página 89, 88 e 89, lá está uma série de engrenagens da primeira Revolução Industrial, em que as engrenagens elas se mexem todas ao mesmo tempo. Numa das engrenagens estava escrito escola, e as outras estavam em branco, nada escrito. Eu solicitava a meus alunos que eu entregava uma cópia da folha para eles, que eles acrescentassem nas outras engrenagens quais instituições eles consideravam fundamentais para a sociedade. Então, eles escreviam lá a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão religiosa, a dimensão familiar, a dimensão rural, os sindicatos, a política, todas as instituições sociais, econômicas, jurídicas. E aí começávamos a trabalhar. Uma dessas instituições já estava lá, era a educação. Eu perguntava, a educação pode mover a sociedade sozinha? Claro que não. Todas as instituições têm que andarem juntas, umas contribuindo de uma força, outra com uma força menor, com uma força maior, mas todas são necessárias e andam juntas. Então, eu diria, acreditemos na educação, acreditemos na escola, acreditemos no processo de ensino-aprendizagem, mas não acreditemos demais, porque senão nós passamos a entender que toda a responsabilidade da transformação social cabe aos professores, cabe à escola, e a escola não educa, a escola forma mal, por isso que a sociedade está mal, por isso que a escola não tem mais razão de ser, porque não forma os seus indivíduos para a sociedade. Gente, temos que ter claro que nós recebemos os educandos da sociedade. Nós os recebemos e tentamos trabalhar com eles. Eles já vêm com os seus projetos, com as suas indicações, com os seus processos, com os seus conhecimentos. Nós podemos auxiliá-los a serem melhores seres humanos, mas nós não podemos dizer que a responsabilidade da transformação e da mudança social está a cargo da sociedade. Também não está a cargo das igrejas, também não está a cargo somente das instituições extraescolares, a economia, a política, tudo é necessário. Umas são mais importantes e outras menos importantes, mas todos se mexem juntos, juntas. É nesse processo que nós conseguimos ou pretendemos trabalhar. E cada momento histórico, cada momento social, tem as suas nuances próprias, tem as suas características marcantes. Isto significa que a escola, que a educação, vamos falar de escola, ela é sempre uma expressão das necessidades sociais. Ocorre que as necessidades sociais extraescolares, elas são muito mais rápidas do que o processo escolar. Por quê? Porque elas têm uma dinamicidade diferente da escola. Vejam, o conhecimento que nós temos raramente é produzido na escola. Nós nos apropriamos, nós professores, nos apropriamos do conhecimento que já está posto, que já está instituído, que já está curriculado, que já foi produzido historicamente e está posto à disposição de todos. Então, a nossa função de professores consiste em sermos capazes de nos apropriar intelectualmente deste conhecimento, deste conteúdo, e reparti-lo, transmiti-los, esses conhecimentos, para os nossos educandos. Lembre-se que a palavra transmitir significa tomar um objeto de um determinado lugar e levá-lo para outro. Isso é transmissão. O conhecimento que, às vezes, o educando tem, com bastante clareza, mas nem sempre o conteúdo é sistematizado por si fora da escola.
Por isso que a escola trabalha com o conhecimento sistematizado, ou seja, curriculado, proposto, selecionado dentre, digamos assim, o caldeirão do conhecimento científico. A escola e os professores em cada área do conhecimento têm que se apropriar daquele conhecimento que é mais necessário para a sociedade hoje. Então, eu diria que o professor não ensina aquilo que ele quer, ele ensina aquilo que é necessário hoje. Ou seja, a escola tem que ser uma resposta à sociedade por meio da educação, por meio do conhecimento historicamente produzido e acumulado e posto à disposição de todos e do qual nós nos servimos para exercermos a nossa profissão. Poderão me dizer o seguinte, mas adianta aprender conteúdos se os conteúdos se desatualizam com tamanha rapidez? Os conteúdos que nós aprendemos, que eu aprendi há 50 anos atrás, são os mesmos hoje? As revoluções que se passaram na sociedade e na educação são enormes. Ou seja, eu tenho que me apropriar hoje dos conhecimentos necessários para o hoje. Mas não se joga fora uma árvore ou uma árvore frutífera por si mesma. Não, porque eu não gostei das raízes. Mas uma árvore sem raízes é meio difícil de sobreviver. Não, mas para mim importa o fruto. Eu vou colher a bergamota, vou colher a tangerina, vou colher a laranja, a pera, a maçã. A mim interessa isso. Mas ao produtor interessa que as raízes, que são os conhecimentos clássicos, que são as bases, que são os fundamentos, tenham água, tenham adubo, tenham o suficiente para produzir o caule, as folhas, as flores e o fruto. Então, quando a gente insiste, e nisto o professor Saviani é muito rigoroso, quando se diz que a escola tem que ensinar os conhecimentos clássicos. E clássico não é significado ou apenas o sentido de ser antigo. Os gregos, os romanos, ou na Idade Média. Conhecimento clássico é aquele que tem perenidade, aquele que existe hoje e ele tem sentido para hoje. Não que precisemos redescobrir se a Terra é redonda ou não. Respeito os que acham que ela é chata. Já está feito esse descobrimento. Então, para que me apropriar disso? Se os aviões, se os navios, se as naves giram. Ora, só giram se vai ao redor de algo. Em algo que é chato, você não gira, a não ser que você rodopia, tudo bem. Depois de umas pingas, todo mundo rodopia no chato. Mas eu quero dizer, o conhecimento básico é aquele que é preciso ter, mesmo que se desatualize. É uma coisa curiosa. Nós podemos fazer uma reflexão assim um pouco diferente, mas ao mesmo tempo para nós nos situarmos. Quem de vocês não tem segurança de ministrar uma aula expositiva de um conhecimento que você já domina há muitos anos? Você tem segurança, você sabe como proceder, como conduzir os alunos, como ajustar a sua voz ao tamanho da sala, ao microfone, para poder você comunicar-se. Então, você tem domínio dessa metodologia, dessa técnica, desse processo de ensino. Então, você está preparado, você já domina o processo e domina o conteúdo. Nós vivemos novos tempos, novos desafios. Se eu perguntasse, quais dos alunos hoje não têm telefone celular, ou tablet, ou notebook? Mas vamos ficar no celular. Em 2014, o governo do Paraná proibiu os alunos das escolas estaduais usarem os telefones nas escolas, de levarem os telefones às escolas. A não ser que fosse como recurso pedagógico, mas não havia nenhuma sanção.
Mas a proibição era, está proibido o uso dos aparelhos eletrônicos, ou celulares especificamente, nas escolas. Vale alguma coisa proibir o uso, se todos têm? Se tem é para levar. O que é que nós, professores, exigimos? Se o aluno levar o celular para a sala de aula, por favor, desligue. Se ele é desligado, por que ele leva? Deixa em casa. Nós não temos, veja, já faz tempo que o celular está na moda. Nós não temos ainda a facilidade de uso do telefone celular em público. Nós estamos acostumados com o velho telefone fixo, e mais antigamente, quando não existia o fixo, ou raramente, você tinha o centro telefônico na cidade, você ia com o número de telefone lá no centro, você dava para a secretária o número de telefone, ela fazia a ligação, você entrava na cabine, você ligava, você falava, saía, pagava e ia embora. Hoje, você tem um celular. E ele toca, tem a alternativa de você deixá-lo em modo avião, no silencioso, etc. Mas ele está ali com você. Você leva para casa, para o banheiro, você leva nas festas, você leva na igreja. Aliás, vi um anúncio interessante numa celebração da igreja. Tinha aquela projeção de slides para acompanhar a cerimônia. Era numa missa. Lá estava escrito: Deus quer falar com você hoje, mas não é por telefone celular. Desligue-o, por favor. Ou seja, o padre anunciava que Deus quer conversar com você, mas não era por telefone, não. Eu tive uma experiência interessante com o telefone celular. Tive a oportunidade de ministrar um curso em Manaus e, no final da tarde, havia a apresentação da Orquestra Sinfônica do Amazonas. Estávamos eu e a esposa e, como era gratuito, fomos, nos encaminhamos na longa fila, entramos e a orquestra é maravilhosa. E o teatro é fantástico. Quem puder conhecer, conheça, que vale a pena. Começou a apresentação, foi o primeiro número, foi o segundo. No terceiro número, começado, um celular tocou. O maestro parou, a orquestra parou, ele se virou para a plateia, fez uma inclinação e voltou a recomeçar a apresentação. Não disse uma palavra. Ou seja, nós não sabemos ainda usar adequadamente o celular. Por quê? Porque o telefone era sinal de relativo segredo. Hoje tudo é o Big Brother. Você vê tudo, todos ao mesmo tempo, na rua. E isso nos molda o conhecimento. Mas o celular é tão comum, sim, é tão comum, mas para os jovens isso não muda comportamento. Eles adquirem o comportamento. Nós, adultos, é que temos que mudar o nosso comportamento. Por quê? Porque nós estamos acostumados a uma determinada forma de comunicação, que não é o celular em princípio. Mas o celular me possibilita que eu utilize esse instrumento, que eu fale. Aliás, mais uma curiosidade que todos sabem. Hoje estamos falando menos mais do que nunca. Cada vez falamos menos. Por quê? Porque eu mando mensagem, é um WhatsApp. E vai e escreve errado, escreve rápido, escreve tudo abreviado. Por quê? Porque nós precisamos mandar mensagem. Nem mais conversamos. Às vezes eu estou num canto, minha esposa está no outro, eu mando uma mensagem para ela. Por que eu não levanto daqui e vou conversar com ela? Quer dizer, são coisas simples. Os mais antigos que fizeram curso de datilografia devem se lembrar. Éramos instados a aprender a digitar com os 8 dedos e os 2 dedões inúteis era só para passar as teclas. E depois passava o rolo da folha. Então a gente digitava. Hoje, quem é que vai para uma escola de datilografia para usar o celular? Ninguém. Vejam, você às vezes segura o celular com as duas mãos, com 8 dedos, e você digita com os 2 dedões inúteis. Ou quando não, você segura com uma mão
encolhe 4 dedos e só vai com um para digitar as letras. Gente, isso muda a maneira de ver, a maneira de pensar, a maneira de ser do ser humano. Em casa, eu vou toda manhã buscar o pão na padaria. Os que vão fazer o seu lanche lá, com a mão esquerda eles comem o pão e bebem o leite, e com a mão direita ficam digitando ao mesmo tempo, para não perder tempo, porque ninguém mais tem tempo. Essas pequenas coisas mostram que nós vivemos um tempo diferente da máquina de datilografar, de bater a máquina, porque de fato você tinha que bater com força, porque ele colocava 3, 4 folhas com stencil no meio para fazer as cópias. E hoje? Nós vivemos um novo tempo. Todos sabem, não preciso falar sobre isso, mas para situar a pedagogia histórico-crítica é preciso que a gente pense um pouquinho hoje, porque nós temos que responder a esse tempo nosso. Nós vivemos novos tempos. Nós vivemos a maior parte de nossa comunicação online. Onde estão as festas? Festa de casamento é você ir lá, quando muito assistir a cerimônia religiosa, depois vai comer, beber e vai para casa. As festas religiosas que antigamente se faziam, que duravam um dia, 2, hoje você vai lá para comer, beber e ir embora. A festa é ir a um restaurante onde você entra, come, bebe, e 2 horas depois você tem que sair porque tem outro na espera. Ou então isso mais prático ainda, na refeições por quilo, em que você tem que ir lá comer rápido porque tem fila esperando a mesa para sentar e comer também. Isso é o nosso cotidiano. Nós vivemos, nesse exato momento aqui, agora 10 para as 4, nós estamos no ensino à distância, num ensino longe, num ensino em que vocês estão me vendo, e essa pessoa não sou eu, sou apenas a minha imagem que está ali com vocês. Nós temos o ensino remoto, o ensino híbrido, o homeschooling, ensinar em casa. Ótimo, não tenho nada contra. Eu quero ver o profissional que pode se dedicar o dia inteiro ganhando o sustento, ensinando a seus filhos em casa, sem trabalhar para ganhar o seu sustento. É possível? É. Não sou contra. Apenas nós temos que ser capazes de vivermos convivermos com a educação domiciliar, que eu acho que ela é fantástica e boa, não tenho nada contra, mas é preciso que a gente tenha condições de exercê-las. Diante disso, nós temos novas formas de ensinar, novas formas de aprender, novos alunos diferentes em seus pensamentos, em suas ideias, em seus modos de ser. Mas isso não é novo. O dia que puderem ler as primeiras estrofes, não aconselho a leitura toda, mas se quiserem, é muito bom. Leiam os Lusíadas de Camões. Só tenho à mão um livro de religião, um livro de mitologia, a história antiga, a história inteira de Portugal, de Vasco da Gama, de todas as conquistas portuguesas, porque Camões narrou os Lusíadas, os portugueses, os descendentes daqueles, os feitos. Camões não criou os feitos de Portugal, ele narrou em poesia, em poema, os feitos de Portugal. E numa das suas primeiras estrofes, ele diz o seguinte: teremos que navegar por mares nunca dantes navegados. E conclui: tudo, ou melhor, cesse tudo o que a musa antiga canta. Cesse tudo o que a musa antiga canta, porque outro valor mais alto se alevanta. Eu acho que nós estamos nesse segundo momento. Outros valores mais altos se levantam no mar do mundo de hoje. Por isso que, no encontro passado, eu me referia a Guimarães Rosa, quando ele dizia que nós não estamos, a realidade não está nem no começo, nem no fim, está no meio, está o tempo todo. O oposto desta modernidade, que apenas referia a alguns fatos, estava
a modernidade sólida. As relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, familiares, escolares, educacionais eram bem estabelecidas, bem determinadas, eram fortes, duradouras. Isto era até o início da modernidade, eu diria, do início da Revolução Industrial. E mais recentemente, no nosso século, ou no século passado, da década de 60 para cá, quando as coisas se aceleraram. Parece que o tempo voa cada vez mais rápido. O relógio não marca isso. Não existe maior ou menor velocidade dos astros. O que existe é a nossa concepção de tempo. Essas nossas relações de hoje já não são mais fortes, estáticas, elas são fugazes, frágeis, como os líquidos. Existe um autor, Zygmunt Bauman, que fala dos tempos líquidos. Ele tem mais de 40 livros escritos, todos eles falando de amor líquido, justiça líquida, educação líquida, comércio líquido, relações sociais líquidas, relações familiares líquidas, amor líquido. Por quê? Porque nossa sociedade, tudo é volátil, tudo é imaginário, tudo é, vamos dizer assim, passageiro. Não existe algo duradouro que pode, vamos dizer, qual é o ensinamento que a gente dá hoje para que dure para a vida inteira? Pode ser que dure, tem que durar, mas nós estamos sempre, a cada dia, com conhecimentos novos. E basta ver vocês que têm na mão, eu estava falando do telefone celular, nós vivemos na imaterialidade, ou inapalpável, vivemos online. O que tem dentro de um celular? Abra. Pega uma chave de fenda, abra. O que tem dentro? Nada. Um montinho de ferros, de ligações, você não encontra nada lá dentro. Você tem um mundo lá dentro, você tem tudo lá dentro. Só que só no online, só na imagem, só na fala, ou só na volatilidade. As coisas mudam e querem que a gente continue igual, ensinando sempre da mesma forma, da mesma maneira, em sala de aula, sendo que os nossos alunos são fruto deste momento aqui. O que interessa os nossos alunos aprenderem? Ontem eu analisei uma tese, fiz parte da banca de uma tese de doutorado para qualificação, em que a professora se dedicou a ensinar para os alunos do 4º ano do ensino fundamental a carta de reclamação e notícia. Eram os dois assuntos a serem tratados. A tese dela foi sobre isso. Eu me perguntei para ela meio brincando, a criança está interessada hoje em elaborar uma carta de reclamação para enviá-la a um vereador, enviá-la a um diretor da escola, a uma autoridade? No entanto, faz parte. Aí tem a carta de reclamação escrita e tem a carta online. Então, não deixa de ser carta, não deixa de ser forma de comunicação. E quem é que pode escrever uma carta de reclamação? Vejam que as coisas mudam. Hoje você tem a possibilidade de falar de onde você quiser. E professores no Brasil e no mundo inteiro vivemos a experiência trágica da peste, da pandemia, em que para a maioria dos professores não tínhamos o domínio necessário dos equipamentos da online, como nós padecemos, como nós sofremos e como os alunos padeceram, porque também não estavam acostumados. Ou seja, as novas tecnologias existem, são necessárias, mas elas não garantem que nós façamos todo o processo de ensino-aprendizagem acontecer. A nossa comunicação cada vez mais é fantástica. Vocês participaram, vocês viram as Olimpíadas de país e todos os dias vocês veem as tragédias das guerras
Todo mundo está torcendo para que o míssil tal caia na cabeça do fulano de tal, porque ele precisa morrer. E, se possível, você vai dirigi-lo ainda. Os Jogos de Paris mostraram exatamente o espetáculo, o mundo do espetáculo, espetáculo grandioso. Tudo ao mesmo tempo. E como tem notícia? E é preciso a gente aprender a fazer a notícia. As coisas mudam e nós mudamos também. Nós, adultos, nós mais ricos em experiência, demoramos mais para absorver os valores. Algumas coisinhas que eu demoro para aprender. O meu neto, que tem 8 anos, é autista e ele quer o celular, porque ele tem os joguinhos dele. E eu dou para ele celular e ele me devolve: não, vovô, eu tenho que digitar a senha. Às vezes eu finjo que não sei, ele pega meu dedo e me cutuca me diz onde está o número da senha para ele abrir o celular. Ou seja, para eu fazer isso, eu tenho que mudar um comportamento. A criança não vai mudar o comportamento, a criança vai adquirir um comportamento. É diferente. Muitas vezes nós dizemos: os jovens de hoje têm que mudar comportamento. Não tem que mudar, eles estão adquirindo um comportamento. Se já adquiriram um comportamento que não é aceitável socialmente, ele tem que mudar. Mas a criança está aprendendo conhecimentos, aprendendo comportamentos. Então é diferente de mudar comportamentos. Para fechar essa primeira parte, o pagamento se fazia por troca de objetos. Eu te dou um saco de milho, você me dá um saco de trigo. Eu te dou um saco de farinha, você me devolve um saco de milho, você me devolve meio saco de farinha. Ou trocamos um boi por uma cabra, por um lote de cabras. Ou seja, era na base do escambo. Depois veio a moeda, veio o dinheiro, veio o papel. Pagamos em dinheiro. Pensem um pouquinho, por que quando foi criada a nota de R$ 200 para facilitar quem recebia o Bolsa Família, ou a Bolsa Auxílio, Bolsa não sei mais o quê. Ia lá no banco e sacava uma nota de R$ 200 e ia à padaria comprar um pão que custava R$ 2, R$ 1,50. E dava uma nota de 200. Depois pensem. Mas vejam, formas de pagamento. O cheque substitui o dinheiro sonante. Hoje não precisa mais nem cheque, os bancos não estão aceitando mais cheques. Por quê? Porque se faz o pagamento por Pix, por cartão. E as coisas mudam. Eu gosto toda semana, todo sábado de manhã, eu vou fazer a feira para colher as verduras e os legumes para a semana na feira do produtor. Eu faço isso há mais de 20 anos. E, atualmente, a maioria das bancas tem cartão ou Pix. Então, acho curioso. A pessoa compra um pé de alface, que às vezes custa R$ 3, R$ 4, ou 5, quando muito, e você vai fazer um Pix para pagar um pé de alface. Gente, o nosso comportamento mudou socialmente. O dinheiro sonante, o dinheiro em moeda, o dinheiro em papel está sumindo. Então é preciso que a gente também seja capaz de entender que os nossos conteúdos clássicos têm que fazer a sua ação, o seu vamos dizer assim, recondicionamento para que sejam aceitáveis, para que sejam apreendidos, agarrados, absorvidos os conhecimentos da modernidade, mas também os conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, que são necessários como base, os conhecimentos clássicos. Não se passa imune sem esses conhecimentos básicos. Há valores que são mais permanentes e há valores que são mais transitórios, mas um dos grandes valores do nosso tempo hoje é a transitoriedade das coisas. As coisas passam muito rapidamente. Muitos anos antes de Cristo, um pensador romano, latino, dizia: o tempo foge. Portanto, há mais de 3.000 anos se dizia: o tempo urge, o tempo foge.
Ou seja, parece que estamos falando para os nossos tempos de hoje. O tempo passa rápido demais, não dá tempo de fazer mais nada. Não tenho tempo. Eu poderia fazer, mas olha, está tudo marcado. Isto significa que nós temos que começar a pensar também no nosso ensino à distância, como este, nosso ensino presencial, ou nosso ensino dos conteúdos que é preciso adquirir, porque mesmo que os conteúdos mudem, a essência, ela permanece. Ela permanece. Se vocês têm ali à mão aquele esquema que eu pedi para vocês terem, plano de trabalho docente e discente na perspectiva histórico-crítica, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse hoje e nos próximos encontros, dentro desse quadro que eu acabei de apresentar um pouco, para que a gente possa situar a pedagogia histórico-crítica dentro disso. E dentro disso, nós vamos tentar situar uma didática da pedagogia histórico-crítica. Se vocês têm à mão este quadro, vejam, está, depois daqueles dados iniciais, que é o cabeçalho, vocês têm lá uma frase no início: prática social global como ponto de partida da prática educativa. Isso está no cimo. Ao fundo do mesmo quadro, na mesma tabela, temos prática social global como ponto de chegada da prática educativa, eu diria da prática educativa escolar. Por que eu fiz esse quadro com essas duas indicações? Porque todo o nosso trabalho pedagógico, didático, ele está dentro da sociedade global. Nós não somos uma ilha, até porque nem as ilhas estão isoladas, uma vez que tem água por todos os lados, e se essa água se comunica com outras ilhas e com outros continentes, então nada existe em si e por si de forma isolada. Nós vivemos praticamente dentro de uma sociedade global. Os acontecimentos universais nos marcam como pessoas. Basta ver aquilo que a gente vê todo dia no noticiário. As guerras, as pazes, os jogos, as conferências, agora a propaganda política, a concorrência nos Estados Unidos, a Venezuela, a Argentina, o Brasil, o governo atual, o governo passado. Isto é, nós vivemos dentro de uma totalidade. A prática social é o ambiente dentro do qual nós vivemos e nós somos e nós existimos. Esta prática social, que é universal, mas vai se constituindo em práticas sociais menores. A prática social no Brasil, a prática social política, econômica, a prática dos sindicatos, a prática das instituições jurídicas, a prática da educação, a prática das famílias, a prática das religiões, são todas dimensões em menor escala da prática social global. Isto é, são expressões específicas do todo que é a prática social global. Dentro dessa prática, nós temos a educação, que é uma prática social. E aí nós podemos descender um pouco. Dentro dessa educação, nós temos política educacional federal, política estadual, política municipal. Nós temos outras especificações: mestrado, doutorado, graduação, ensino fundamental, médio, educação superior, pós-graduação. São níveis, são graus de educação. Nós podemos dizer que a educação ela vai se reduzindo em sua prática social, continuando como prática social sempre. A prática educacional ela vai se especificar em pedagogias, em teorias pedagógicas. Essas teorias pedagógicas que têm a sua dimensão filosófica, têm a sua dimensão psicológica, mas têm a sua dimensão didática. Essa didática pode ser tradicional, nova, tecnicista, pedagogia histórico-crítica, pedagogia, as muitas didáticas.
A didática pode ser geral ou pode ser específica, dentro da globalidade da educação, que pertence ao todo. E nós temos dentro da didática uma didática da pedagogia histórico-crítica, que envolve um planejamento, que envolve uma aula, que envolve professor, que envolve aluno, que envolve ensino, que envolve aprendizagem e que envolve prova. E, por fim, se é aprovado ou reprovado. Tudo é prática social. A reprovação também é prática social. A aprovação escolar é prática social. Então, para começo e continuando a nossa conversa, nós nunca saímos da prática social. Nós, nesse exato momento, estamos numa prática social, educacional, visual, de imagem e não de pessoas, mas sempre de imagens hoje. Por quê? Porque é desta forma que nós estamos nos comunicando. Então, esta prática social como ponto de partida e como ponto de chegada lá embaixo, entendam, não é que só ela exista no começo e no fim do nosso processo educacional. Ela existe o tempo inteiro. Mas a impressão que dá, ela existe no começo e existe no fim. Não, ela existe o tempo todo. Só que eu teria que escrever a cada linha prática social. Não, calma. Para bom entendedor, meia palavra é suficiente. Isto é, nós vivemos dentro dessa prática social. Claro que nós podemos reduzi-la e temos que reduzi-la dentro do processo. Então, veja, nesse mesmo quadro, a primeira coluna à esquerda. Prática social escolar. Eu já retirei da prática social global a prática educacional, as políticas, e agora peguei um aspecto, a prática social escolar. Neste momento, nós estamos numa prática social escolar online. Esta prática social escolar é tudo aquilo que nós fazemos dentro da escola. Apenas para a gente situar-se, nós vamos trabalhar agora, nesse encontro e nos outros também, com a primeira coluna, prática social escolar. Depois nós teremos na coluna do meio, que é a maior, que se subdivide em 3 outras subcolunas, a teoria, e voltamos para a prática social extraescolar. Ou seja, nós entramos para a escola com um conteúdo, trabalhamos teoricamente esse conteúdo e saímos para a prática social. Não é que a prática social não exista esse tempo todo. Eu não saio da prática social. Eu permaneço inteiramente, o tempo inteiro, o tempo todo, em prática social. Então, não se sai da prática social, se estuda e depois se volta para a prática. Não se volta para a prática. A gente fica na prática, nós estamos na prática. Mas eu mudei porque aprendi. Ótimo, é isso que você quer. Só que a prática social em si não mudou. Você é que mudou. Você é que percebe de forma diferente os conteúdos. Esta é a função da prática social. Vejam ainda no primeiro quadro, na primeira coluna. Nós temos síncrese, empírico, nível de desenvolvimento atual. Vamos lá. Quando falamos em síncrese, a palavra síncrese significa algo como uma totalidade. A criança, o jovem, o adulto, quem vai para a escola, não vai só com um caderno de português. Leva todos os cadernos e os livros necessários para amanhã, para a tarde, para a aula, como um todo. Só que a palavra síncrese significa que você tem um todo, mas ele não é tão claro ainda. Ele é um tanto caótico, um tanto confuso. Eu sei, mas não sei tudo. Não, mas eu sei. Se eu pergunto para o Joãozinho, o que é água? Ô, professor, eu sei o que é água.
água é para beber. Aliás, faço uma ressalva, que eu estou lidando com vocês, trabalhando com vocês com muito prazer, pedagogia histórico-crítica. Ocorre que os exemplos que eu tenho, eles são mais de ensino fundamental e alguns de ensino médio. Eu tenho trabalhado não tanto em cursos com professores especificamente. Eu tenho trabalhado com alguns cursos com professores de agronomia, mas não tenho trabalhado, sei que vocês, estou com dezenas de cursos diferentes, e os meus exemplos não se adaptam exatamente ao seu conteúdo, ao seu processo de ensino-aprendizagem, no sentido de que você não é com isso que você está trabalhando. Eu peço a gentileza de vocês tentem adequar o conteúdo e os exemplos que vou oferecendo, levem, façam um esforço intelectual, além de mim, e tentem aplicar para a disciplina, para a área do conhecimento em que você atua, em que você ministra, em que você é professor, é profissional da educação. Então, façam essa transmigração, eu diria, daquilo que eu vou expondo, para vocês poderem colocar na área de vocês. Peço desculpas porque eu não tenho exemplo para cada um, até porque não sei exatamente quantos alunos são e quais as áreas. Mas vamos tentar nos entender. Sempre pensem no trabalho que vocês estão fazendo e como esta minha preocupação, como este meu trabalho, pode auxiliar a melhorar o trabalho que você já faz. Sendo que, na pedagogia histórico-crítica, eu falo tanto para professores de ensino fundamental e médio e para professores do ensino superior, e nos meus cursos de graduação, onde eu trabalhei com essa metodologia por mais de 20 anos, eu recomendo e digo o seguinte: respeito o nível de conhecimento que você tem e o conhecimento que você possui sobre o conteúdo que eu vou trabalhar. Isto é, não me cabe ensinar a vocês, professores de ensino superior e mesmo ensino médio, como ministrar uma aula. Você sabe dar aula, você tem didática, você sabe como ministrar um determinado conteúdo. Portanto, não quero desmerecer, muito pelo contrário, elogio o conhecimento que você tem. Use-o da melhor forma para que você possa dizer: aquilo que o Gasparini disse me serve, não me serve. Selecione aquilo que eu disse no início. Aquilo que não interessar, passe o largo. Rejeite, conteste, pergunte, solicite, esclareça. Mas eu diria: você tem um conhecimento, você sabe dar aula. Se a minha fala ajudar a você a ministrar uma aula melhor, parabéns, aproveite, é para isso que a gente está conversando. Mas não desqualifique aquilo que você sabe por aquilo que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, gostaria que você o enriquecesse. Portanto, quando nós falamos em síncrese, é aquela visão geral que você tem. No outro extremo, do lado direito, nós temos síntese. Tem prática social extraescolar e síntese. Aí a gente vai ter que chegar na síntese, porque a síntese é essa visão total, ponto de partida. Esse ponto de partida será desmontado, será analisado, será trabalhado teoricamente. E aí você vai ter que resumir. Você vai contrastar aquilo que você sabe com aquilo que estou dizendo e você vai sintetizar. Nossa, o professor disse isso, eu concordo, não concordo, mas a minha postura de agora em diante vai ser a mesma, vai ser diferente, vai ser melhor. Vou tentar, vou experimentar. É nesse sentido que a gente pretende trabalhar um pouco este quadro que está ali. Então, a síncrese é esta visão geral que você tem. Eu diria, como se fosse falando em cinema, em televisão, é uma panorâmica, que você vê a paisagem inteira. A câmera que está voando, a tecnologia hoje nos mostra os drones sobrevoando os incêndios, sobrevoando as transmissões de jogos. Ou seja, a tecnologia está avançando. E eu esqueci de memorar, mas é sempre oportuno, que hoje temos a plataformização da educação. Há especialistas que preparam as aulas para todos os professores da rede estadual, por exemplo. E os professores brigam, porque isso não pode acontecer. O professor é autônomo, o professor sabe o que tem que fazer.
No entanto, recebe pronto da secretaria o ensino pronto. É possível contestar, mas nem sempre é tão simples assim. Por quê? Porque tudo isso é feito pela inteligência artificial. O que é que nós sabemos de inteligência artificial para a educação? Já está sendo usada na agricultura, já está sendo usada nas televisões, já está sendo usada na política. E ela vai entrar na educação. Aqui em Maringá tem 6 ou 7 escolas, que são escolas de teste, em que já os alunos vão trabalhar com inteligência artificial. Podemos não gostar, podemos contestar, podemos não assumir, mas ela está posta. Quem lê um pouco o Capital de Marx, numa das passagens, ele mostra que quando os artesãos e os agricultores expulsos dos seus campos e foram para as cidades, porque a industrialização começava, então, vamos dizer, no início da Idade Moderna, no início da primeira Revolução Industrial, as máquinas começaram a substituir a mão humana, o trabalho humano. A substituição do homem pela máquina faz com que o homem perca o seu trabalho, o seu ganha-pão, o seu salário. O que fizeram num determinado momento? Os operários se revoltaram e quebraram as máquinas. Essas são inimigas nossas. Nos tiram a liberdade, nos tiram o nosso fazer. Porque na roça o artesão ou o agricultor, ele parava, se escorava no cabo da enxada, descansava, sentava à sombra, fumava seu palheiro. Na máquina, não. Você tinha que ser obediente à regularidade da máquina, à velocidade da máquina. Quem assistiu aquele filme do Charlie Chaplin expressa bem eu diria, a mutação do ser humano para a máquina. Tudo era engrenagem. Se você perdesse um parafuso, você comprometeria tudo. Então, nesse sentido, referindo-me à inteligência artificial, acho que não precisa quebrar a inteligência artificial, não precisa quebrar a plataformização da educação. Que isso representa uma força do capitalismo? Bom, e daí? É força do capitalismo, sim. Aqui para nós é. Vamos fazer o quê? A escola tem a força suficiente para derrubar o capitalismo? Podemos criar a consciência necessária. Isto sim, a nossa consciência tem que ser crítica. Não precisamos concordar. Temos que viver, mas também temos que ser capazes de contestar e de dizer a nossa palavra. Paulo Freire dizia que o aluno tem o direito de dizer a sua palavra. Bem, voltando ao nosso quadro. Portanto, a síncrese é esta visão geral. O empírico, no seu todo, no seu geral, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu faço, aquilo que eu percebo, aquilo que eu noto, aquilo que é comum, aquilo que é possível de ver, tocar, cheirar, pensar, mas é sempre algo que, eu diria, parece à primeira vista, que é assim, mas a gente sabe que não é. Eu dei o exemplo no encontro passado do sol que nasce, sobe e desce. Isto é o empirismo. Eu vejo, eu percebo que é assim, mas a ciência me diz não é assim. Quer dizer, então o empirismo me diz isso. Eu vou dando o exemplo da água. Lá na sua região, na sua cidade, onde você mora, em Florianópolis, existe água suja quando chove? As enchentes lá do Rio Grande do Sul e agora a falta de água lá na Amazônia, as enchentes eram água limpa ou água suja? Existe, por acaso, água suja? O empírico me diz que sim. E daí? Mas depois a gente vai percebendo como as coisas são. Nível de desenvolvimento atual do educando. Vygotsky, que é um estudioso da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, ele diz que nenhum aluno, por ser grande ou pequeno, começa a sua aula do zero. Ele entra para a sala de aula sabendo
alguma coisa. Vocês que estão me ouvindo hoje, vocês não vieram para esse encontro do zero. Vocês têm um conhecimento de anos. Tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, você tem um conhecimento profundo. Esse conhecimento é o nível atual em que você se encontra, que você é capaz de trabalhar. Por isso que eu dizia, não me cabe ensinar didática para vocês. Porque você tem uma didática, você tem um saber, você tem um processo já instituído com o qual e pelo qual você trabalha. É o nível de desenvolvimento atual. Isto é, você consegue trabalhar em suas aulas sem Gasparim. Pronto. E você trabalha bem porque seus alunos aprendem. Se antigamente a glória do professor era reprovar os alunos porque eu sou bom, eu tenho conhecimento, meus alunos aqui não prestam e reprovam porque tem que reprovar. Eu acho que passamos dessa fase. A função do professor não é ensinar para reprovar, é ensinar para que o aluno aprenda. E aí por isso que você tem, repete, a palavra didática, por sua etimologia do grego, didasco, significa ensinar, mas o di significa duas vezes. O bom professor é aquele que ensina de uma maneira e pergunta, vocês entenderam? Não, professor, não entendi. Ele explica de outra forma. Por isso que a didática é mais de duas maneiras. Tem gente que aprende com gesto, falando. Acho que vocês não estão me vendo direito, porque eu falo mais com as mãos do que com a boca. O italiano fala per le mani. Na verdade, nós ensinamos por aquilo que nós somos, aquilo que nós aparecemos e aquilo que com aquilo que nós temos. O nosso aluno aprende a coisa fundamental da sala de aula, que ele aprende é o professor. É o professor Gasparim, é o professor Antônio, é o professor Eliane, é o professor Marcelo. Ele aprende o professor. Junto com o professor vai o conteúdo. Se o aluno gosta do professor, ele vai aprender com mais gosto também o conteúdo. Se ele tem raiva do professor, ele vai aprender para fazer prova. Ele prefere esquecer o conhecimento porque vai esquecendo junto com a vontade de esquecer o professor. Mas o nível de desenvolvimento atual é aquele momento em que você diz, eu sei dar aula, ponto. Posso dar uma aula mais interessante? Pode. Então vamos aprender. Somos eternos aprendentes. Nós, adultos, temos que aprender continuamente a nos adaptar às novas circunstâncias, aos novos modos, aos novos jeitos. Tudo é, ao mesmo tempo, estável e mutável. Por quê? Porque as coisas se alteram. As coisas se alteram. E nós temos que caminhar dentro disso. Então, o desenvolvimento do nível atual significa que é aquele nível em que você consegue trabalhar sem precisar de outros, porque você já aprendeu. Isto não é ruim, não significa que você não saiba. Significa exatamente que você sabe aquilo que é preciso para aquele momento. Se você puder acrescentar algo à sua concepção, você vai aprender. O nosso aluno, ao entrar em sala de aula, qualquer que seja o nível, ele já tem um conhecimento. Se é um aluno que não é alfabetizado, ele já sabe falar. Ele aprendeu em casa, ele conhece um monte de coisa, mas ainda não aprendeu o alfabeto. Não aprendeu a escrita, não aprendeu a letra cursiva ou representação dos fonemas. Mas ele tem um conhecimento. Ele não vai para a aula do zero. Ah, mas a criança vai para a creche e não sabe nada. E por que teria que saber? Ela sabe chorar, já é bastante. Ela sabe, está se comunicando. Um aluno de segundo grau, um aluno de ensino superior, ele vai à aula, para a sua aula, para o seu conteúdo, sobre o qual ele já tem um certo conhecimento. Poderá não ser o conhecimento científico que você vai trabalhar com ele, porque ele não tem obrigação de tê-lo aprendido até aquele momento. Mas ele tem uma noção. Pode ser que ele não tenha uma noção muito clara do que é a queda dos corpos. Por que os corpos caem? Porque caem. Por que uma pedra cai? Porque ela estava lá em cima. Mas ele sabe que a pedra cai. Ele sabe que se pular da janela pode se machucar ou pode até acontecer algo pior. Uma professora de geografia, que está aposentada, agora está em Salvador, ela morava no sítio, e quando a criançada fazia uma bagunça,
ela se enfezava e dizia em casa, era professora, mas em casa era mãe. Ah, meus filhos, vamos brincar lá fora, pelo amor de Deus, vamos brincar lá fora, deixa a mãe em paz. E a criançada ia brincar lá fora. Por acaso, e por necessidade, mudaram para um apartamento na cidade. E a mãe continuou dizendo, quando eles brincavam ou faziam muito bagunça, criançada, vamos brincar lá fora. Os meninos iam na janela e diziam, mãe, aqui não tem o lá fora. É só lá embaixo. Onde é que eu vou brincar? Ou seja, nós nos habituamos a conviver com a realidade. Por quê? Porque é isto que nós somos capazes de fazer. Então, ninguém vai à aula começando do zero. Você foi fazer graduação, você tinha, no mínimo, a pré-creche, a creche, a de infância, você tinha primeiro ano, segundo ano, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, você tem um monte de conhecimentos. Você terminou a graduação, nossa, agora terminei os livros, se dizia antigamente, terminei o estudo. Que nada. Você vai fazer uma especialização, você vai em mestrado, você vai em doutorado, você vai em pós-graduação, você vai em pós-doutorado. Ou seja, nós sempre temos níveis de conhecimento que nos propiciam a condição de sermos trabalhadores e sermos capazes de executar porque aprendemos. Então, nós nunca começamos do zero. Vocês começam do ponto em que vocês se encontram. Esse é o ponto de entrada do nível dos nossos alunos. A pergunta que vou fazer agora e depois vou repetir mais adiante. Quando nós começamos a nossa aula, de que forma a gente começa? Nós sabemos o que os alunos sabem sobre o conteúdo que eu vou ministrar? A aula tradicional parte do princípio que não. O aluno vai à escola para aprender. Eu diria, na pedagogia histórico-crítica, o aluno vai à escola para aprender mais aquilo que ele já sabe bem. Se você está aprendendo alguma coisa para a sua aula que você vai ministrar, parte do pressuposto que aquilo que você faz da melhor forma possível hoje, porque você sabe. Se a minha fala ajudar você a fazer melhor, faça, aprenda, vá em frente. Mas o que você faz hoje é o melhor que você pode fazer para o seu trabalho como docente. Isto é o que eu começo com os nossos alunos para a gente poder dialogar com eles sobre o processo de conhecimento que a gente vai transmitir dentro da totalidade social. Eu sei que isso é um pouco difícil, porque parece que a gente agora só tem que falar em totalidade social. Não. O que eu estou dizendo é que o nosso conhecimento, que o nosso trabalho, que o nosso fazer não está fora da sociedade. Porque aqui na escola é assim, mas lá fora, gente, não existe um lá fora. A escola é um lá fora. É uma instituição social. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos. Bem. Professor, a Bruna, ela levantou a mão e ela deseja fazer uma pergunta. Ela pode fazer agora? Pode fazer. Bruna, por gentileza. Olá, me ouvem? Sim, estou te ouvindo e vendo, Bruna. Fala. Primeiro é um prazer estar acompanhando, porque eu não pude participar da primeira aula, mas já acompanhei, já vi os textos, estou com os trabalhos aqui em mãos e tudo, né? Bom, então, essa última fala que você fala que a escola é lá fora, né? Na aula anterior você falou muito sobre isso, né, professor Gasparim? E lendo o seu texto, ficou ainda mais claro, porque tenho feito um curso sobre as pedagogias contra-hegemônicas, né? E na semana passada, o Saviani, que estava ministrando uma aula nesse curso. E aí veio de encontro com o seu texto. E aí quando você diz assim, só pegando, já vou fazer a pergunta, mas só de uma didática para pedagogia histórico-crítica, isso me remetendo à aula anterior que assisti. E aí o próprio Saviani, e aí quando você me falou, já me veio em mente, né?
só poderia ser o próprio dizer que na verdade, não, Gasparim. Não é para mudar o título, porque é uma didática dentro da PHC, dentro da pedagogia histórico-crítica, que há um universo de possibilidades. Você está nos trazendo uma didática, que eu não diria uma didática, mas um leque de possibilidades para nós, docentes ou demais servidores do IFSC, podermos estar trabalhando dentro dessa instituição, que tem, como você trouxe nos seus fundamentos no projeto pedagógico, né, a pedagogia histórico-crítica, mas no nosso dia a dia a gente não consegue desenvolver. Então, eu fico pensando aqui, e sou aluna da professora Eliane na pós-graduação, no mestrado, e me inquieta muito que nós, professores, que trabalhamos no IFSC, que temos essa pedagogia histórico-crítica, né, como uma pedagogia para não seguir, mas para tomarmos como base para estruturarmos o nosso planejamento, a gente desconhece, né? E, infelizmente, essa formação está sendo online. Quiçá, né, professora Eliane? Tomara que a gente possa aí um dia conseguir fazer aquele curso que está descrito no texto, pelo menos um docente de cada campus, para que a gente possa exercitar essa pedagogia histórico-crítica na prática. Bom, mas a pergunta, ela é o seguinte, é algo que me inquietou. A gente... Óbvio que a gente tem que trabalhar com todas as pedagogias, mas e as concepções pedagógicas, mas tem uma palavra que me inquieta um pouco, que é sobre a transmissão de conhecimentos. Eu encontrei ela no seu texto, junto com a Petinucci? Isso. E aí tem uma expressão que eu gostaria, assim, que é uma inquietação, e eu preciso sair hoje daqui com ela. É quando se fala sobre os procedimentos de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos. Quando vocês escrevem isso, vocês pensam numa relação de transmissão de conteúdo, porque... já compreendi que na pedagogia histórico-crítica, eu até deixei no chat assim, né? Conteúdo e processo de ensino e aprendizagem, não é ensino, aprendizagem. Mas essa questão da transmissão de conteúdo, como tornar ela... dissociar ela daquele pensamento da pedagogia tradicional. Sim. Ou eu estou entendendo errado, né? Quando você fala em conteúdos cognitivos, esses conteúdos, além da questão psíquica, né? Tem também a questão curricular. Então, você poderia apenas esclarecer, assim, porque no texto ficou um pouco... uma inquietação assim para mim como docente, e na sua fala também. E muito obrigada por estar aqui nos dando essa formação. Tá bom. Vou tentar responder. Veja, em primeiro lugar, a pedagogia histórico-crítica é nova, tem 40 e poucos anos. Se você pega a pedagogia tradicional, e eu tive a oportunidade de fazer a minha tese sobre ecumênio no século XVII, a pedagogia tradicional tem mais de 500 anos. Então, está instituída, você sabe o que fazer, você sabe como agir. Agora, uma pedagogia que, em primeiro lugar, é contra-hegemônica, não está de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, não está de acordo com as orientações nem sempre do Estado, nem sempre da instituição. Então, nós estamos, eu diria, numa postura crítica, sem jogar fora aquilo que está posto. Eu posso não gostar da BNCC, mas eu não posso jogar fora. É um instrumento, é um documento que está ali. Podemos contestá-lo e devemos, porque acho que nós temos o direito de nos manifestar e
eu diria assim, ver o que se propõe e perguntar se é assim mesmo ou que outra alternativa nós podemos dizer. A escola tradicional sabe muito bem transmitir os conhecimentos. A escola nova fazia o contrário. Em vez de transmitir o conhecimento, ela possibilitava, ou ao menos sugeria, não sei até que ponto ela conseguiu se instituir, porque na verdade me pareceu que não vingou no geral, mas ela partia como se fosse um processo de pesquisa, tanto assim que Saviani fica bem claro no escrito dele que é mais um processo de pesquisa do que um processo de ensino-aprendizagem. Então, veja, ali muda completamente, se parte de um problema, levanta a hipótese e testa, e ao final, quer dizer, isso é pesquisa, ou é experimento, que é válido também, você pode fazer isso em sala de aula, mas é outra maneira de aprender. O tecnicismo dos anos passados, 20, 30 anos passados, quando a televisão ainda não era forte, quando o notebook não existia, quando os computadores eram raros, a gente se servia daquilo que era chamado de instrução programada. Em 1974, eu fiz o meu mestrado na PUC, em Porto Alegre, com livros escritos por professores da Federal do Rio Grande do Sul e da PUC do Rio Grande do Sul sobre a aprendizagem de conteúdo por educação planejada. Ou seja, você tinha um livro escrito de tal forma como se fosse o computador que você tem passos a seguir. Então, você está lendo o texto aqui, muito bem, você leu até aqui, passe para a página 28 e responda as perguntas tais. Aí, na página 25, tinha a resposta. Se você acertou, muito bem, volte à página 7 e continue. Se você errou uma pergunta, volte à página 18 e reia. Quer dizer, era esse o processo. A pedagogia histórico-crítica, ela tem um processo um pouco diferente, que eu vou tentar responder um pouquinho agora, mas depois, durante o transcorrer dos outros próximos 2 encontros, a gente vai explicitar com maior clareza. Mas eu acho que vou te dar uma informação e depois você me pergunta novamente, porque às vezes a gente enrola e a pessoa fica enrolada e acha que tá bom. Não, eu gostaria que você continuasse na sua pergunta com todo o direito a eu não respondê-la se não souber, e daí a gente pesquisa juntos. Mas veja, a transmissão hoje do conhecimento pode ser feita pelo professor em sala de aula ou via online, como estou fazendo agora. Mas também pode ser feita a transmissão do conhecimento pelo celular, pelo computador, pelo notebook, por todos os meios de comunicação que existem, por uma palestra, por uma conferência, por uma participação num evento, mas é sempre transmissão de conhecimento. E às vezes, por exemplo, as pedagogias ativas, ou muitas delas, ou o próprio Piaget, fala mais em descobrimento e redescobrimento do conhecimento. Ou seja, a gente deveria conduzir o aluno para que ele redescobrisse, ou que descobrisse o conhecimento. É válido, mas eu acho que é difícil para um aluno, imagine um aluno de 4º ano, um aluno de 5º ano, descobrir o conhecimento sobre o qual ele não tem noção nenhuma. Então, eu acho que a transmissão do conhecimento significa pôr à disposição aquilo que historicamente foi produzido, que está posto, que está ali. Posso não gostar, mas eu não posso negar que água é H2O. Isso não é meu, isso está posto. Eu tenho que ensinar isso, goste ou não goste. Não é aquela H2O que tem ali água saborizada que está no comércio, mas a composição, a fórmula da água não é minha, eu tenho que transmiti-la. E o aluno tem que saber o que é H, o que é O e o que é 2, e não porque é outra. Então, vamos dizer, este é o conhecimento clássico. Tem que aprender isso, não importa se você gosta ou não da água. Só que a água tem isso como histórico, como conhecimento já instituído, que está posto. Eu tenho que transmiti-lo para que o aluno aprenda. Este é o significado da água, o significado do conteúdo historicamente. Pode ser em história, em geografia, em matemática, as coisas todas. E veja, enquanto você está transmitindo este conhecimento específico, histórico, clássico de Saviani, clássico não é o velho, clássico é aquele que perdura, aquele que está posto, aquele que está ali. Há um livro escrito por um italiano,
Ítalo Calvino. O título do livro é Por que ler os clássicos? Há 14 motivos por que se devem ler os clássicos. E um deles é o seguinte: por que ler os clássicos hoje, quando há tanta literatura, tanto conhecimento disponível nos recursos da informática e da telecomunicação? Por que ler os clássicos nos livros? Ele pergunta. A questão é: qual a razão de ler os clássicos quando nós não precisamos mais deles? Eu diria: por que ler Camões hoje? Por que ler Paulo Freire hoje? Por que ler fulano de tal? Por que ler Vygotsky? Por que ler Piaget? Quer dizer, a transmissão do conhecimento parte do pressuposto seguinte: as gerações novas e antigas, e todas elas, têm que partir de um determinado ponto, daquilo que elas conhecem, mas eu tenho que lhe comunicar aquilo que elas ainda não conhecem de forma sistematizada, lógica, coerente. Essa é a função da transmissão. O conhecimento você tem na sua mão. Você quer saber o que significa mesa, você não precisa pedir a um professor, você clica lá no seu celular e você acha o conceito de mesa. Então, o conhecimento não está mais no professor, na cabeça do professor. O conhecimento está nos meios de comunicação, está nos objetos, está nas coisas. Aí tem até a inteligência das coisas. A minha inteligência já não chega lá nunca, mas é as inteligências das coisas. Então, a transmissão, por uma determinada linha, foi considerada coisa horrível, tradicional, caótica, ou seja, ultrapassada, porque o importante para o aluno é descobrir o conhecimento. Sim, eu descobrir, contanto que você lhe dê os recursos para que ele descubra. E o primeiro recurso é a transmissão do conhecimento. É você dizer: olha, esse conhecimento é assim, 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 a fórmula é essa, você tem que aprender isso, e aí você pode ir adiante. Porque para dar um segundo passo, você tem que ter o primeiro, tem que ter um ponto de partida. Depois que você der o primeiro, você pode dar o outro mais adiante. Mas é esse o processo. E quando se fala em transmitir conhecimentos cognitivos, acho que aí às vezes a gente erra um pouco, porque a nossa escola é absolutamente neutra, a nossa escola é insossa, é sem sal, é sem sabor, é sem doçura e sem salgadura, sem sal. A comida sem sal não vai, mas doce também não. Então, o conhecimento científico em si, ele não é neutro, mas ele não tem sabor. Junto com o saber, tem que ir o sabor. O nosso amigo que já faleceu, Rubem Alves, as poesias dele, diz que a melhor professora é a cozinheira, porque ela tem o sabor de como tem o saber de como fazer um bolo e tem o sabor primeiro do bolo. Ela tem o saber e o sabor, por isso que fica delicioso. E a nona, que sabia fazer aquelas cucas, aqueles doces maravilhosos, ela não tinha escola superior de culinária, no entanto sabia. Então nós transmitimos aqueles conhecimentos, eu diria, que não são apenas conhecimentos teóricos, abstratos, insossos, mas eles têm que ser carregados de emoção. Por isso que o aluno aprende, em primeiro lugar, o professor, depois o conteúdo. Porque junto com o conteúdo vai o professor. Ou seja, não precisa ser bonito ou ser feio, você tem que ser um professor que tenha competência, que conheça o conteúdo, que você conheça a metodologia, que você conheça a didática e que você conheça o aluno. Antigamente se perguntava: o que é mais importante conhecer? O latim que você vai ensinar ou o Joãozinho que vai aprender o latim? As duas coisas. Se eu não sei latim, não vou ensinar latim. Se eu não conheço o Joãozinho, ele não vai aprender o latim, não vai aprender o português, não vai aprender a matemática. Ou seja, junto com o conhecimento científico, abstrato, teórico, sem sabor, tem que ir o sabor do gosto, do entusiasmo, da vida do professor. É a nossa profissão. E é complicado, porque os nossos alunos não são do nosso tamanho, da nossa idade. Eles têm 10, 12, 15 anos, são adolescentes. Eu não trabalho mais com adolescentes. Eu trabalhei muito tempo com adolescentes no ensino fundamental e médio e conheço um pouco a adolescência, inclusive dos meus filhos. Mas eu diria,
a vida buliçosa, e hoje, eu diria assim, muito diferente pelo momento em que nós vivemos, os nossos jovens, é muito diferente. Por isso que, às vezes, os nossos conteúdos clássicos, eles não agradam aos alunos. E é uma das artes do professor é tornar os conhecimentos clássicos de história, geografia, de ciência, de matemática, química, física, biologia, astronáutica, o que vocês quiserem, que tenha saber e sabor, ou seja, que ele engate com os alunos. Eu acho que é possível. Há alunos nesses encontros, especialmente na área de tecnologia, nossos alunos brasileiros também, como descobrem coisas. Mas não é do fazer nada, é de estudar, é se dedicar. Você tem que, eu diria assim, o conhecimento não entra por osmose na sua cabeça. Não adianta colocar o livro debaixo da orelha e deitar no travesseiro para ver se o conhecimento vem da prova de amanhã. Não é isso, não. Você tem que sentar a bunda e estudar. Você tem que ler, você tem que discutir, você tem que rever, você tem que escrever, tem que anotar. Pode ser no computador, pode ser no celular, onde você quiser, mas tem que fazer. E o fazer não é fazer com desgosto, é fazer com gosto. E aí nós teríamos que entrar na parte de como se prepara uma aula. Como se prepara... Veja, a minha aula começa quando eu entro na sala de aula. Mas o preparo é diferente da aula. Por quê? O preparo trabalha com a lógica formal. Ou seja, você prepara o esquema, esse aqui, essa é a lógica formal. A aula não segue a lógica formal. Você pode começar o conteúdo e vai assim, segue também. Mas a lógica dentro da pedagogia histórico-crítica é a dialética. O seu momento primeiro de aula já é o final. Porque quando você fala um conteúdo, o aluno já pensa se vai cair na prova, para ser bem honesto. Então ele já liga. Não é só, o aluno vai aprender ao final da minha aula. Nos últimos 10 minutos o aluno não aprende nada, quer aprender e ir embora. Está aguardando os livros, caderno que está com pressa de ir embora. Então, a aprendizagem se dá desde o primeiro momento da aula. Então, o planejamento, e nós vamos ver como se elabora um objetivo, como se elabora um planejamento dentro dessa perspectiva, ele não é um planejamento, eu diria, para ser seguido ipsis literis, tal e qual, mas ele é a norma, é a regra. Você tem que ministrar este conteúdo, mas a velocidade com que você vai trabalhar e a agitação dos alunos é que você tem que trabalhar dessa forma ou de outra e da forma mais razoável possível para envolver os educandos neste processo de conhecimento, que é aquilo que a gente faz, e eu diria, nós fazemos bem feito dentro daquilo que a gente conhece. Não sei se respondi. Se não respondi suficiente, me pergunte de novo no próximo aula. Não, professor, me respondeu muito, muito perfeitamente. Obrigada, foi uma inquietação. E eu acredito que é isso, né? Quando a gente tem essas inquietações, e aí que não, até a colega Ana colocou que às vezes são expressões que estão tão enraizadas assim, que hoje a gente já vê com outros significados linguísticos, né? Mas é isso, muito obrigada pela sua exposição, e acredito que a gente ainda vai ver muito sobre planejamento aí. Obrigada. Sim, tá bom. Obrigada, Bruna, querida. Que bom a Bruna sempre conosco aqui nas nossas formações. Que coisa boa, Bruna. Bom te ver. Colegas, temos estamos agora com 16h52, né? E nós precisamos ir pontualmente até às 5, não podemos passar das 5, das 17 horas, né? Em função de que os nossos intérpretes de Libras, eles têm uma limitação de horário e eles podem ficar com a gente somente até as 17 horas. Então, eu pergunto se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta para o professor, que daí a gente aproveita esses últimos instantes da aula para isso, né? A Rita também tinha feito algumas manifestações aqui no chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que bom, melhor não perguntar. Aí nós encerramos a aula.
A Gisele está escrevendo. Talvez a Gisele queira perguntar alguma coisa e ela esteja sem microfone ou impossibilitada. Vamos só aguardar um pouquinho aqui. Maria dos Anjos, querida, que bom que você está conosco aqui na aula. Eu não sei se a Maria dos Anjos gostaria de fazer alguma pergunta para o professor, gostaria de só ligar o microfone, fique bem à vontade. Ana Paula também está digitando. Ana Paula, só agradecer, a Gisele também. Agradecer, preciso sair. Maria dos Anjos está digitando. Professora Eliane. Sim? Só me permita. Claro, querida, claro. Desculpe se alguém não estiver ali, mas eu não podia perder a oportunidade que, quando eu interrompi o professor, ele dizia como vocês começam as aulas, né? E tem o hábito, professor, de sempre começar com o que eu digo de check-in e depois um check-out, sabe? Fazer uma entrada e uma saída ali e tudo mais, de como esse aluno chega, até porque são alunos trabalhadores. E tem algo também que é importante, que é falar do meu lugar de fala. Antes desse planejamento todo ali, no início, porque a gente planeja para uma turma que a gente ainda não conhece. Mas por isso que me apresento, de onde venho e tudo mais, que sou nortista, que sou da Amazônia e tudo mais, enfim. E aí, por esses dias dando uma aula, estava falando sobre o que está acontecendo em Manaus agora, né? Pelo segundo ano consecutivo, que as cinzas estão vem do sul de Manaus, e aí toma a cidade e se relembra muito ao que aconteceu na pandemia, né? E a gente acabou de passar por um CPI agora, que a temática era justamente sobre sobre clima e tudo mais. Então, assim, acho que a gente trazer, quando o Saviani fala, e você fez essa retomada, né, de trazer esses conteúdos clássicos, além do que já foi posto, mas também daquilo que o aluno traz, que é o seu primeiro passo dessa prática social, do que eu, como professora, tenho de conhecimentos prévios ali, né, do meu lugar de fala, e do que esse aluno também traz, porque ele não chega só com o choro, ou só com o lápis, a borracha e o caderno, ele chega querendo falar também, e que quando ele é ouvido, ele se sente pertencente. E nada melhor do que essa sensação de pertencimento faz com que a relação professor e aluno ela vá ficando ainda mais harmoniosa e não é romantizando. Pelo contrário, a gente consegue trazer esse aluno para engajar mais as nossas aulas e elas ficam dialógicas. Não fica só, por exemplo, a professora Bruna falando, né? A gente fica que chega uma hora que a gente tem que ir até fazendo uns recortes, que senão a gente perde o fio da meada. Então, eu gostaria só de compartilhar, assim, que eu começo as minhas aulas sempre trazendo um assunto, uma temática, ou eles trazendo, para que a gente possa dar início aí. E aí eu vejo que nos seus passos que você coloca isso como uma prática social que provavelmente vai se deslanchar e a gente vai aprender passo a passo nos demais encontros. Sim. Aliás, eu sugeriria, Eliane, está ouvindo? Sim. Estou ouvindo, sim. Eu sugeriria que a Bruna continuasse a aula no próximo encontro, enquanto eu fico ouvindo. Muito bom, Bruna. É exatamente isso que a gente vai explicitar um pouco mais na aula, porque, vamos dizer, para fechar, a prática social vai se tornando específica de uma didática, de uma área de conhecimento, de uma disciplina, de um componente curricular. Dentro desse componente, você pega uma unidade, você pega um pedaço e você vai para uma aula. Só que a sua aula é prática social. Ela não está fora. Então, vamos dizer, você está numa prática, o aluno está numa prática, e esta dialogicidade, esse diálogo é que possibilita que o aluno se interesse por aquilo que ainda não é desconhecido. Eu seria capaz de dizer assim, se você não pode obrigar um burro a tomar água. Eu conheço porque morei no sítio e trabalhei com animais. O burro empaca.
não vai tomar água e não adianta levá-lo, não adianta dar-lhe um balde de água que ele não vai. Cria a necessidade de beber nele. Passe o dia sem tomar água, ele vai à fonte. Ou junte-o com outro cavalo, burro que está com sede, e quem sabe se os dois não vão à fonte. Mas eu diria assim, temos que criar a necessidade da aprendizagem do aluno para, eu diria assim, temos que despertar o gosto do conteúdo que a gente vai trabalhar. Acho que antes de comer o bolo, o aluno tem que sentir o perfume do bolo. E aí vai. Muito obrigado, gente. Dia 23, não, dia 13 de setembro, próximo encontro. Isso, professor, dia 13 de setembro, né, nós optamos por não ter encontro, quebrar o padrão quinzenal aqui, por duas razões, né, porque dia 6 de setembro nós temos o 5º Seminário Internacional de Educação à Distância, né, e aí o Serfead e o Departamento de Formação estarão envolvidos nesse evento, né, e também porque dia 6 é véspera de feriado, né? Aí talvez alguém vai viajar, né? Talvez nós não teríamos assim uma presença expressiva, né? Então a gente optou por deixar para a próxima sexta-feira, então, dia 13 de setembro, né? A professora Maria dos Anjos, que é nossa querida colega, professora aposentada, ela registrou o seguinte aqui no chat: deixo para uma outra oportunidade a questão, era sobre a questão da transmissão do conhecimento e a sua relação com a pedagogia do aprender a aprender. Mas aí podemos deixar para outra aula, né? Sim, e sim. Muitos elogios aqui, professora, a professora Rita, dizendo muito bom ouvir tanta riqueza, obrigada. A querida colega Rosângela, muito bom ouvir o professor e reafirmar o papel da escola no atual contexto. Enfim, muitos elogios aqui ao que o senhor nos trouxe hoje. Então, nós encerramos. Muito obrigado a todos e todas que estiveram conosco. Obrigado especial ao professor por mais uma sexta-feira dedicar generosamente o seu tempo para compartilhar conosco um pouco dos seus conhecimentos acerca da pedagogia histórico-crítica. Obrigado aos que participaram aqui. Obrigada aos nossos colegas intérpretes de Libras e obrigada ao querido colega Rogers, que está aqui dando todo o suporte também para que essa aula pudesse acontecer. Um grande abraço a todos e todas e um excelente final de semana. Qualquer questão, qualquer necessidade, pode me escrever para o endereço de e-mail do Departamento de Formação, ou então pode me chamar no Moodle. Enfim, precisando, basta chamar. Obrigada, então, bom final de semana, bom descanso a todos e todas, tudo de bom. Tá certo, obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda, Bruna, querida. Temos aula do mestrado na segunda, até segunda. Prof, vou ter que... Prof? Tu me ouve? Ai, ai. Oi, está me ouvindo? Não deu.